Boa noite, irmãos. Alguns de vocês já me conhecem, eu me chamo Douglas. Estou trazendo diariamente o pão diário para todos nós, para a gente refletir um pouco, para a gente pensar em Deus, para a gente ter um minuto, para a gente ter um tempo para falar com Deus. E hoje eu trago o texto Transpondo a Cortina. O texto cita o pastor e autor Erwin Lutzer, que escreveu: um minuto após transpor tranquilamente a cortina aberta, você será acolhido pessoalmente por Cristo, ou vislumbrará os primeiros sinais de sombra que jamais conheceu. De um jeito ou outro, seu futuro estará irrevogavelmente definido e eternamente inalterável. Lucas registrou uma narrativa curta, no entanto poderosa, que mostra dois homens na iminência de transpor a cortina da morte. Quando Jesus estava sendo crucificado, havia dois ladrões pendurados ao seu lado. De acordo com o Evangelho de Marcos, os dois homens proferiram insultos a Jesus. Marcos 15:32. Um dos ladrões, entretanto, mudou a atitude do seu coração ao perceber a inocência de Jesus e reconheceu seu próprio pecado e destino. Ele repreendeu o outro ladrão e pediu que Jesus lembrasse dele quando entrasse em seu reino. Essas palavras demonstram arrependimento e fé genuína. Jesus respondeu: eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, versículo 23:43. A salvação desse homem foi imediata. Ele soube naquele dia onde passaria a eternidade. Compreender que somos pecadores é o fato de colocarmos a nossa confiança na morte e ressurreição de Jesus. Nos asseguram imediatamente o saber onde passaremos nosso eterno amanhã, ao transpormos a cortina final. Porque não aceitar Jesus como Salvador enquanto podemos, depois poderá ser tarde demais para viver eternamente. Prepare-se para a eternidade. Confie em Jesus hoje. Esse texto, ele deixa pra gente uma leitura aqui de Lucas 23:39 a 43. Vamos à Bíblia? Bem, a Bíblia já começa o seguinte: Lucas 23:39 a 43. Os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Deus, Jesus Cristo, é tão bondoso que ele prometeu o reino, prometeu o paraíso para um ladrão que simplesmente se arrependeu ao ver os seus atos. Ele se arrependeu na cruz, mas se arrependeu. Porém, temos a seguinte questão: nós temos que ser batizados em Cristo, habitar nele e morrer nele. Não adianta a gente ter a salvação hoje se a gente amanhã não vai cumprir, a gente não vai fazer por valer essa nossa salvação, entende? E o seguinte: este homem que estava na cruz reconheceu a santidade de Jesus, mostrou temor a Deus, confessou os seus pecados, sabia que o reino de Deus não era aqui na terra, pediu para que Jesus se lembrasse dele. Quanto tempo este homem teve para se encontrar com Jesus? Ele mal, possivelmente, talvez só ouvira falar de Jesus. Se você não se encontrar hoje com Jesus, amanhã pode ser tarde demais, meu irmão. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Que essa profecia de Isaías 53 encaixa-se a cena da crucificação
fica claro em Lucas 22:37, em que Jesus disse, na noite anterior: importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Assim, os ladrões involuntariamente contribuíram com mais uma prova profética de que Jesus é de fato Cristo. O fato de Jesus ser contado com os malfeitores não fez dele um transgressor. Em vida, ele era conhecido como amigo dos pescadores, considerado um deles, mas não participou de seus pecados, nem desculpou de jeito algum o pecado deles. No entanto, ele morreu como se fosse um pecador ou transgressor por causa de nosso pecado. O nosso pecado, ele morreu para nos salvar. Como afirma Paulo, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós. 2 Coríntios 5:21. Como também disse Isaías, foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Isaías 53:8. Os ladrões se mostram diferentes no fim. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao mesmo temes, estando sob igual sentença, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo dos nossos atos que merecemos. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando te vieres no teu reino. E Jesus, ele respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:39-43, justamente o trecho bíblico que eu acabei de ler para vocês. O malfeitor, mesmo estando crucificado e sabendo que ia morrer, reconheceu os seus erros, reconheceu os seus pecados diante de Cristo. Ele teve o perdão de Cristo, enquanto o outro ladrão não teve a mesma hombridade, vamos dizer assim, a mesma ciência e sabedoria de ser puro e verdadeiro, de ser cristão, de reconhecer a Cristo como o único Salvador. O outro, porém, que pediu a salvação, que falou com Jesus Cristo, que teve a salvação, o outro, ele tocado, ele tem o coração quebrantado, repreendeu o companheiro, reconheceu-se culpado, declarando-se a inocência de Cristo e suplicando para que o Senhor se lembrasse dele após a morte. Em nossa resposta à pregação da cruz de Cristo hoje, podemos ou ficar empedernidos por aquela terrível cena como um dos ladrões, ou ser tocado como o outro. Nós podemos muito bem ficarmos enrijecidos como pedras, ficarmos brutos, difamarmos a palavra de Cristo, sermos o contrário tudo ao que Cristo escreveu para nós, tudo que está na palavra de Deus. Ou podemos ser como o outro ladrão, ser tocado, ser arrebatado, ouvir as palavras de Cristo, ser arrebatado pelo Senhor. O caminho são esses dois, nós que escolhemos. O caminho está aberto, o caminho da salvação e o caminho de não ser salvo. O caminho no juízo final está aí. Não sabemos a hora, não sabemos quando, mas está aí. A resposta de esperança após a morte que o Senhor deu ao ladrão tem sido muitas vezes mal usada para dar a falsa esperança aos que desejam passar pela porta sem obedecer à condição do Novo Testamento do batismo. Para a remissão do pecado, Atos 2:38. Esse mau uso comum toma como pressuposto que o ladrão penitente não foi batizado com o batismo de João e desconsidera o fato de que ele viveu e morreu sob a velha lei e não sob a nova. Cristo, com sua morte na cruz, encerrou o Antigo Testamento e ratificou o Novo Testamento, no qual ele nos apresenta a esperança do céu para hoje. Colossenses 2:14, Hebreus 9:15-18. Se quisermos estar sempre com o Senhor no paraíso celeste de Deus, devemos, como crentes penitentes, sermos batizados em Cristo, Gálatas 3:27, e habitar nele e morrer nele,
Tessalonicenses 4, 16, 17. Basicamente, o que esse texto do pão diário de hoje fala? Devemos viver em Cristo para sempre. Devemos nascer em Cristo, viver em Cristo e morrer em Cristo. Morrer em Cristo não, a gente não morre em Cristo. A gente vai para uma outra vida. A gente não é morrer em Cristo. Tem um outro termo que pode ser usado. A gente vai ter um lugar maravilhoso. Basta nós queremos, a escolha é nossa. E é engraçado esse texto até interessante para mim mesmo. Eu sou recém-convertido. Eu falo recém-convertido porque tem uma semana que eu aceitei Jesus como meu único Salvador. E o que tem de interessante isso? Eu estou passando por muita luta espiritual, eu pessoalmente, muita luta, muita carga pesada, entendeu? Tendo vários problemas, várias provações. E o que acontece? Eu até uma coisa meio que pessoal. Eu tô tendo problema de infelizmente, um divórcio prematuro, algo que aconteceu, infelizmente, mas eu creio na reconciliação em Cristo e que eu reconheço tudo de errado que eu fiz. Tudo que é errado que eu fiz. Só que eu sei que a partir do momento que eu reconheço Jesus Cristo como meu único Salvador, eu estou livre, eu estou liberto de todos os pecados que eu cometi anteriormente. Porém, eu tenho que me vigiar para não cometer novos pecados. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E até entrando nesse mérito, é isso que eu estou tendo que fazer. Entendeu? Não cometer novos pecados, não cometer novos pecados contra a palavra de Deus. Eu precisei mudar, eu precisei enxergar, eu precisei passar por provações por isso. E quem não passa por provações diárias? É a nossa luta diária. Porém, Deus, Jesus Cristo, eles não dão uma carga maior do que possamos carregar. Entendeu? Tudo tem sua hora, tem seu pra quê, seu para quê. Então, ficamos com Deus, vamos pensar nisso, vamos refletir e fiquem com Deus. Um forte abraço do seu amigo Douglas Luiz.